porque ocasionalmente... Sem querer. Acontece muito. Grêmio e Corinthians, vocês querem falar de jogo ou vocês querem falar de arbitragem? Não, a democracia vive. acho que o jogo passa pela arbitragem. Então vamos ouvir o áudio do VAR para a gente começar esse se você assunto? conseguir entender, porque é uma gritaria desenfreada. É um negócio de maluco. Um grita aqui, o outro fala ali. Então, vê lá se você entende. Vamos ver. Habilitado. Possível impedimento. Não, chegou ele, cara. Se jogou ele, você joga. Sentiu o contato e se joga. Mão do goleiro ainda. Mão do goleiro. Sai não. Jogou. Tema abaixo. Zona neutra. Possível falta. Segura, Rodrigo. Jogadores das suas costas. Cartão amarelo, tá? Baixa o braço. Número 25. Diagonal baixa. Segura, Rodrigo. Diagonal A. Cartão amarelo. Aí. O número do cartão, número. 25 do Corinthians, tá? Você sai. PG mostrando pela investida 3. Posso autorizar? Ei, posso autorizar? Segura. Ele encosta os braços no corpo dele, tá? Tem até o contato com a perna do lado do jogador, mas isso não faz derrubar. Pelo contato, ele cai. Não é esse contato que faz derrubar o jogador. Tá. Perfeito. Concordo, e ele ainda traz a passada para queda. Ele atrasa, Segura muito bem. O jogador de branco ainda traz a passada e cai. Rodrigo, Tá autorizado, cara. a área tudo checado, pode seguir. Pode seguir, que olharam aqui, ó. Não é o braço que Posso faz falar derrubar só o uma jogador, palavra? Pascoal. Jesus! Não precisa arrancar a cabeça do jogador para ser pênalti. Não precisa. Mais pênalti, isso é o pênalti mais caracterizado da história do futebol brasileiro nesta temporada. Não tem pênalti mais caracterizado do que... tem. Porque no jogo do Corinthians teve um lance de vôlei do Júlio Alberto que dá um tapa na bola. Teve também. Também não marcaram. E a gente reclamou aqui que era a favor do Grêmio. Gente, confesso para vocês, isso não é uma questão nem interpretativa. O árbitro está na frente do lance. Se ele não conseguiu ver, ele é incapaz de apitar um jogo de futebol. Se ele não consegue, ele não tem ninguém na frente dele. O ângulo de visão dele é perfeito. Se ele não vê o João Pedro fazendo o pênalti, eu não sei o que explicar. Eu não tenho palavras para explicar a não marcação desse pênalti. Incompetência, incapacidade. Estão 3 caras vendo o VAR e nenhum deles é capaz de ver a perna do João Pedro. Não é o braço, é a perna do João Pedro, que derruba o jogador do Corinthians, que é o Bidu. Sim. Não tem um capacitado para ver isso? Não tem um capacitado que entenda um pouquinho de futebol para saber essa manga do jogador? Gente, no mínimo, para apitar jogo, precisa conhecer o esporte. Não é só conhecer a regra, ele tem que conhecer o esporte, saber como ele é praticado. É uma vergonha. Nós passamos toda semana vergonhas internacionais, porque isso vai ser mostrado lá na Europa, vai ser mostrado em outros países. Olha o que eles fizeram lá no Brasil. Gente, não marcar um pênalti desse é, no mínimo, uma incapacidade geral. Eu quero ver o show do CNM, o que ele vai falar. Porque tem um show do CNM toda semana, né? Amanhã. CNM Show. Né? Eu quero ver o que ele vai falar. Amanhã. Provavelmente, se ele quiser defender a arbitragem, ele vai dizer o que disseram aí no VAR, que o Bidu é que forçou, o Bidu caiu. E uma coisa levou a outra que levou a outra. O quê? Não marcou esse pênalti. O goleiro pega a bola, sai com a mão, lança e aí realmente acontece uma expulsão que tinha que acontecer. Sim. Que a expulsão foi... sem problema nenhum. Só para a gente esclarecer, uma consequência Mauro, disso. O Bruno Mendes é expulso por uma falta disciplinar. Eu conversei ontem com a Renata Ruel e com o Gaciba para entender, né? Porque aí se anula o que vem depois, caso o VAR indique pênalti. Não. Nesse caso, o Bruno continuaria expulso, porque o cartão só seria retirado se fosse uma falta tática. Falta disciplinar, né? Que é... Mas já que ele vai ver, não aconteceria o lance. Não, tudo bem. O goleiro não ia sair jogando com a bola. Mas ainda que depois de parado, o VAR voltasse. Não, ok, mas depois de parado. Ok, ele ia ser expulso. Mas ele não seria expulso porque o goleiro ia até que lá tentar defender o pênalti, etc e tal. Era outra jogada. Quem vai bater esse pênalti, não sei o quê. Não ia acontecer. Provavelmente sairia um gol do Corinthians. Provavelmente. Aí a bola ia sair do meio de campo, não ia ter nada a ver com o Bruno.
Sim. Entendeu? Agora, lógico, se ele fosse lá, depois voltar, depois ter expulsado, é isso que fizeram. Ainda que o VAR tivesse corrigido a não marcação do pênalti depois, quando mas para a jogada. Mas o VAR não corrigiu, porque o VAR entendeu que não foi. Porque o VAR não olhou a perna. O VAR fala ali que não, o jogador o braço ele se jogou, etc. e tal. E depois acontece, então, uma expulsão que é correta, e aí leva a uma terceira consequência, um vexame que o Alessandro deu, diretor de futebol. Não, porque o Acolhe levou no intervalo, vai lá querer invadir sala, etc. e tal. Ou seja, tá na súmula, né? O pênalti, provavelmente, a marcação correta desse pênalti, provavelmente não, certamente impediria essas outras duas consequências. Porque ia bater o pênalti, não ia ter a jogada para o Bruno ser expulso. E não ia ter o Alessandro pagando um vexame lá no intervalo, tirando o celular da mão dos outros, querendo invadir sala. Tudo bem, mas tudo bem, concordo. Mas não justifica. Você é um dirigente e tem que posar de dirigente. Não basta, como diria, não basta ser a mulher de César. Tem que se portar como. Não basta ser dirigente, tem que se portar como. Sim. Isso aí que a gente viu, essa baixaria. Na súmula está lá os palavrões proferidos ao árbitro, dele e do presidente do Corinthians. Tem eleição no Corinthians agora, próximo dia 25, tem eleição no Corinthians e depois tem jogo. Você não sabe disso? Sim, tem eleição dia 25 e depois tem jogo. Então, até isso eles não têm percepção. Até isso não tem percepção de marcar um jogo no dia da eleição do clube. É falta de percepção de quem marca jogo, de não saber. Não é a CBF e a TV que marca, é falta de percepção. E aí a gente vê essa junção de coisas. Uma vergonha. O Bruno Mendes foi bem expulso. Não há o que contestar quanto à expulsão do Bruno Mendes. Zero de contestação. Ele deu para chegar, porque ele viu que ele não chegaria na bola, o campo estava molhado, ele tinha que parar a jogada. Então ele chegou e foi bem expulso. O pênalti é uma vergonha não marcar o pênalti dentro do campo. E pior a vergonha é o que se fala no VAR. Eles não conseguem enxergar o esporte, eles desconhecem o esporte, eles podem conhecer a lei e a regra, mas desconhecem a prática desportiva. Isso é uma vergonha para a arbitragem, isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. É difícil, né? Porque, assim, são vários erros sucessivos. O Alessandro, na entrevista, ele acaba pedindo desculpa pelo segurança, dizendo que o segurança agiu errado, mas o segurança agiu errado a pedido dele. É bom que se pontue isso. Mas, Mauro Naves, para não dizer que a gente não falou de jogo, para não dizer que a gente não falou da vitória desse Corinthians, que tinha um homem a menos e continuou em campo, a gente separou uns números, uma tela de um personagem que tem sido muito importante com o Mano Menezes. Roda aí, por favor. De Romero, que desde que o Mano falou assim, vem cá que eu preciso de vocês que têm experiência, tem correspondido, garantiu 3 pontos importantes. A gente está vendo ali que ele tem 9 jogos, né? Subiu bastante o número de jogos, a presença dele com o Mano. Tem 3 gols marcados, é o primeiro em números de gols marcados nesta pequena era Mano Menezes, com 1,7 chutes por jogo e um pouquinho mais de 3 dribles por partida. É o drible, Pascoal. Dribles por partida. Roda a vinheta aí pro Mauro comentar. Obrigada, Mauro. Dá uma respirada agora esse Corinthians, pensando em tabela, pensando em sequência, não só pelos 3 pontos, mas pela maneira como se portou em campo, né? O time do Mano estava precisando de uma vitória, ainda que não tenha sido linda, maiúscula, pela dificuldade de um jogador a menos. Lembrando que depois o Bruno Alves também é expulso e tal, mas já é o segundo tempo. Não, o Bruno Alves é expulso aos 30 e tantos do segundo tempo. Então, já é no finalzinho do segundo tempo. Não, foi buscar fora o que nos últimos jogos não estava conseguindo fazer em casa, né? Teve jogos que aparentemente, e já faz um tempinho que não ganha em casa, empatando e tal. O Corinthians tem 14 empates, eu acho, o time que mais empata, e muitos deles em casa. Então, pontos que teoricamente deveriam ter sido ganhos em casa foram buscados ontem num placar muito improvável. Olhando a tabela antes, eu imaginava, e repito, parabéns, Corinthians ganhou e tal, mas para mim quem tinha a maior chance de ganhar 3 pontos nesse final de semana era o Grêmio. O Palmeiras embalado foi muito bem, 3 no Inter, mas eram Palmeiras e Inter. Fla-Flu, estou falando dos 6 ali. Quem tinha mais chance ali?
Qual era a chance do Flamengo em cima do Fluminense? A do Grêmio era maior. Então, Bragantino e Botafogo, todo mundo igual. Nem o Botafogo tinha grande chance. Um pouco mais para o Atlético, mas nem tanto quanto eu imaginava para o Grêmio. Pois bem, o Mano inventou uma história legal, montou uma estratégia interessante, colocou 3 zagueiros, 2 alas. O Bidu está entrando ali nesse lance dos pênaltis, porque ele era um ala ali pela esquerda, que é o que ele gosta mesmo, de atacar, o Fagner pela outra. Tirou o Yuri lá da frente, a referência, e jogou sem um centroavante. O Yuri não entrou no jogo. Por quê? Ficaram 2 lá na frente. O Romero, que é o cascudo, e o menino Wesley. O Renato um pouco atrás dele. Enfim, essa linha de 3 foi uma estratégia e funcionou. Claro que essa linha de 3 virou de 10, de 8 depois. Faz o gol, perde o jogador a menos. Vinha 5, 6, ficou todo mundo lá. Teve aquela fase do abafa do Grêmio, que era natural, já perdendo, mesmo que o Corinthians tivesse com 11-11, ia levar um sufoco no final. Imagina com um a menos. Anulado do Grêmio, bem anulado, porque o Soares estava impedido. Isso, teve. Enfim, mas foi heróica, heróica, histórica para o Corinthians. Mano contra o Grêmio, né, onde ele tem tanta história. Mano, que dirigia o Grêmio quando o Corinthians caiu em 2007, no jogo que empatou, o Mano estava do outro lado. Mano que está agora tentando não deixar cair o time de cá. Então tinha muita história para esse jogo aí. Agora, 44 pontos, é isso aí. Se afasta. Acho que dá uma respirada. A cada semana, a cada rodada, a gente começa a ver, a Faculdade de Minas fez isso. Os estatísticos, matemáticos vão fazendo as previsões. E tem mudado absurdamente rodada a rodada, né? O Botafogo, que tinha uma chance de 90%, hoje a chance do Botafogo é menor do que a do Palmeiras. Sim. Entendeu? Porque você começa a avaliar, quantos jogos pela frente, quais adversários, aquilo que o Zico quer ver daqui a pouco, quantos em casa, quantos fora, e muda esse percentual. E chegaram, a semana passada, a nossa maravilhosa repórter lá em Minas, a Duda Gonçalves. Ela fez uma entrevista com alguém, acho que da Universidade Federal lá de Minas, e o professor lá fez umas contas, falou, olha, pode ser que vá para 46, quem sabe até 47, essa linha de corte, que a gente sempre trabalhou ali 42 pontos, 43. A gente achou que ia ser 43 essa temporada, tal. Acabou que não, né? Então não Mas agora estão ainda falando que pode ser 44, com os últimos resultados. Porque tinha uma turma lá de baixo ganhando muito, essa turma já não ganhou tanto. A gente vai falar de Z4 já. Tem um pessoal querendo falar de Vasco da Gama, que eu tô sabendo. Como a turma não ganhou tanto mais lá embaixo, porque tá todo mundo ganhando, esses pontos poderiam mesmo se levar 46, 47. Mas agora você vê o Bahia já não ganhando, o Cruzeiro já não ganhando, o Santos também não, então parece que será 44. E aí o Corinthians aqui está classificado ou está aliviado? Não, aliviado está. Aliviado, sim. Garantido ainda não. Não, mas tem lá 4, 5 jogos pela frente, a gente precisa olhar quantos jogos o Corinthians ainda tem. Alguns muito difíceis, mas aquela história, um empatezinho aqui, um empatezinho lá, sabe? O Corinthians tem 4, não tem nenhum mais jogo 4 atrasado. Jogos não tem nenhum jogo atrasado. Pra gente fechar esse Corinthians aqui, que eu preciso fazer o intervalo, mas eu não quero ir para o intervalo sem fazer essa perguntazinha, aí o Pascoal fecha. O Yuri Alberto ficou no banco o jogo todo. O Romero tem ganho muito espaço, Tetra. Tudo isso está relacionado? Não, acho que está relacionado ao que o Mano queria do jogo. É forte marcação, compactar o time, jogar por uma bola, consegue o primeiro gol, perde um jogador, fica muito tempo jogando com um a menos e foi guerreiro. Um campo pesadíssimo, difícil mesmo, para você ter controle de bola, para você jogar, e com um jogador a menos não tinha que fazer nada mais do que fez, segurou, marcou muito, foi determinado, seus jogadores cumpriram, a gente falou aí, o Mauro falou, a gente via uma linha às vezes de 6, ficou 6-3, vamos dizer assim, né? Tava com um jogador a menos, e assim, segurou bravamente o Grêmio, que foi decepcionante, jogando em casa, né, com um jogador a mais a maior parte do tempo, não conseguiu entrar, furar essa marcação, muita bola, muito cruzamento, e os zagueiros se portaram muito bem, né? O esquema de jogo do Mano já era para se precaver muito na marcação, para não levar gol.
Com um jogador a menos, isso ficou mais nítido ainda. Então, assim, ele abriu mão do centroavante para fortalecer essa marcação. Só um detalhe antes, Pascoal. Também o Romero começou a aparecer, aí já vieram as outras notícias, né? Hoje saiu que o Corinthians precisa pagar, mas não sei quanto. 19 milhões. 18, 16 milhões para o empresário. 19 milhões está chegando. Brincadeira. Vai lá, Pascoal, fala do jogo. Mas o Galo e o Flamengo, a gente vai falar de Galo e Flamengo. Eu quero saber quem tem mais possibilidade. O Galo, que é o primeiro do retorno, ou o Flamengo, que tem um jogo a menos? E depois do intervalo, Pascoalzinho, sabe o que vai acontecer? Quem? Eu vou começar com você. Próximo Não, bloco. tranquilamente. Mas a gente vai voltar nas contas do Mauro Naves, sabe por quê? E o Z4? Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!